Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo nosso vídeo aí. A ideia hoje é apresentar para vocês um robô que eu escrevi aqui, que ele de fato ficou muito legal e assim eu tô animando inclusive porque eu estava meio desanimado com os robôs, né? Porque várias tentativas e nada, e a ideia sempre foi procurar um robô que fizesse, trabalhasse com pouco recurso, né, com não muito dinheiro, porque se você tiver muito dinheiro, não é difícil trabalhar com um robô não, mas se você tiver pouco, é complicado o negócio, entendeu? Então, sempre foi a busca de um robô para que a gente trabalhasse com pouco dinheiro. E agora eu vou apresentar para vocês um robô que parece muito promissor. Eu percebi ao longo do tempo que o que vale não é necessariamente as entradas, mas as saídas. Se você souber sair certo, já é 80% do caminho. Se você conseguir entrar certo, melhor, melhor. Mas se você conseguir sair no lugar certo, a probabilidade de você ganhar é grande. Agora, a grande maioria, inclusive trabalhando com robôs, né, não tem esse critério de saída tão eficiente. E aí é a hora que dá problema. Mas esse robô especificamente, eu fiz várias formas para ele sair. Então vou explicar para vocês aqui quais são os parâmetros dele. É um robô muito simples, tá? Na verdade o simples é que de fato funciona, né? Mas é um robô bem simples. Então olha só, eu tenho aqui o horário de início e o horário de fechar todas as operações, certo? Mas nesse meio aqui, eu tenho o horário para parar, horário de parar depois da última operação. Funciona mais ou menos assim. Eu vou trabalhar com o robô, deixar ele sozinho até as 15 horas. Pode ser às 14, pode ser às 17, não sei, você vai definir aí. Mas ele vai default até as 15 horas. Isso quer dizer o seguinte, se por acaso depois das 15 horas sobrar alguma coisa para eu fazer, aí eu enfio a mão nele e vou tentar resolver, tá? Por quê? Por causa que nesse caso específico desse set, ele está sem os stops. Então eu tirei o stop em pontos, mas você pode colocar. Tirei o stop loss, tá vendo que os valores são bem grandes. Tirei a perda máxima e tirei o lucro máximo diário. E aqui zerar o resultado negativo no encerramento. Se ele estiver ligado, quando chegar nas 15 horas, aqui ó, o que ele vai fazer? Ele vai zerar. Então se estiver ligado aqui, ele zeraria aqui. Então o importante é o horário de você parar. Então no caso aqui está marcado para trabalhar até as 15 horas. Ele vai ter um gain aqui de 50 pontos por operação, né? E os outros stops estão desligados. Qual que é a minha ideia de deixar desligado? Eu resolver a parada se caso acontecer depois das 15 horas dele ficar pendurado em alguma operação. Eu já vou explicar para vocês como é que isso vai funcionar no back, tá? Fazendo backtest. Mas para todos os efeitos, chegou às 15 horas, se ele não se resolver sozinho, eu posso eventualmente fazer uma interferência, em que pese ele vai continuar tentando, tá? Mas a ideia é fazer com que eu interfira, caso for necessário, depois das 15 horas. Você pode mudar isso aqui para as 14, para as 10 horas, sei lá, a hora que você quiser. Mas, lembrando que, feita a última operação, se ele passou desse horário e ele não se resolveu, você pode eventualmente interferir. Beleza? Agora, se você quiser deixar ligado os stops, aí é questão de backtest aí para você ver qual que é a sua melhor condição, tá? Mas é importante aqui nos outros parâmetros é o seguinte, nós vamos ter o volume de entrada de um contratinho só, ok? E aí que vem o pulo do gato. Nós temos um multiplicador de volume de inteligência artificial na inversão de mão. Isso quer dizer o seguinte, esse robô, ele não vai fazer preço médio, tá? Ele não vai fazer preço médio. Ele simplesmente vai fazer inversão de mão e aí vai depender do seu capital para ver quantos que você quer inverter de mão. Ele vai default para inverter 5 vezes o meu lote. Então, por exemplo, ele entrou com um contrato, quando ele fizer a inversão de mão, ele vai entrar com 5 contratos, porque é 1 vezes 5, né? 1 vezes 5. Então ele vai entrar com 5 contratos. Isso quer dizer o seguinte, ele vai sair com um que estava no prejuízo e vai ficar com 4 lá, certo? Vai ficar com 4. Isso quer dizer o seguinte, toda vez que ele fizer a inversão, ele vai ficar com 4 na pedra, né? Na mesa.
para poder sair buscando a mesma quantidade de pontos, tá? Os mesmos 50 pontos. Por quê? Por causa que a ideia é cobrir o prejuízo. Agora, o importante aqui não é só entrar com 5 contratos, tá? O importante aqui é que o robô vai saber aonde entrar com esses 5 contratos para que 50 pontos seja o suficiente para cobrir o prejuízo que ele estaria com esse 1 ponto. Beleza? Então, a ideia aqui do IA, ele faz um cálculo para saber quanto que ele, em que lugar que ele precisa colocar esses 5 contratos, essas 5 vezes o volume, né? Para que você possa sair com os mesmos 50 pontos e ainda assim cobrir o prejuízo que você estava. Beleza? Então ele vai ficar procurando esse lugar. Pode ser que ele não encontre? Pode. De repente o preço dá uma disparada tal, ele fala assim, ó, não acho nenhum lugar que se você aplicar só mais 5 contratos vai resolver. Não acho. E aí o preço vai contra você, você tem a opção de estopar, tá? Estopar. Ou esperar ele dar um retorno e verificar. Beleza? Mas para todos os efeitos a gente vai testar aqui para vocês verem como é que ele vai funcionar. Eu separei 2 dias específicos aqui, que é o dia 3 de janeiro, tá, de 2020, e o dia 7. Vamos colocar do dia 3 até o dia 4, para rodar só um dia aqui para a gente ver. E depois vamos colocar o dia 7, para vocês verem a discrepância de um dia para outro dia. Beleza? Então vamos lá. Vamos rodar primeiro o dia bom, né? Dia 3 do 1. Vamos lá, vou dar uma paradinha aqui. Ó, esse dia o mercado já abriu com um gap aqui de 1.600 pontos. Beleza. Aí o robô vai fazer as suas entradas. Vou dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Olha lá. Ó, fez uma entrada vendida, inverteu a mão e saiu aqui. Olha só o que ele fez, ó. Ele entrou com um contrato, estava com 29 perdendo, ele entrou com mais 5, ficou com os inverteu a mão, né, com 5, tá vendo? Ó? Ele entrou vendido, comprou 5 e ficou com os 4. Aí ele vendeu os 4 logo na sequência aqui por 52, tá ganhando 32. Aliás, ele já fez essa outra de 9 aqui, né? Já buscou 50 pontos, beleza. Tá ganhando R$32. Vai, continua. Ah, outra coisa, de novo, ó. Ele entrou com 1. Ó, uma coisa importante. Toda vez que ele termina uma operação, ele já deixa outro na pedra. Sempre um contrato. Beleza? Então aqui, por exemplo, ele terminou essa operação, ficou 1 na pedra, tá perdendo R$120. Ah, tá, porque ele virou a mão aqui. Beleza? Então ele fez um contrato, virou a mão. Agora ele já está com 4 contratos, tá vendo aqui, ó? 4 contratos. Ele vai ficar um contrato ou 4 contratos só, tá? Então vamos ver o que ele vai fazer aqui. Saiu com os 4, ganhou os 44, agora ganhou 15 com esse um contratinho e vai. Ó, aqui ele estava vendido, inverteu a mão e já saiu. Ganhou 40, tá vendo? Vamos lá, vamos deixar. E aí ele vai fazer isso o tempo todo, ó. Pode ser que em uma determinada hora você fica preso com um contrato ou com os 4 contratos. E aí você tem a opção de estopar ou esperar dar o horário para você interferir. Beleza? Mas aí ele vai trabalhando. Ó, eu estou com 171, 219. Dia bom, tá, pessoal? Ó, ele está com um contrato engastalhado. Aqui, ó, o robô, ele está procurando um lugar para eu colocar 5 vezes o meu lote e sair com 50 pontos, mas não achou, né? Porque aqui já está com R$76. Se ele colocar só 5 contratos, ele não sai com 50 pontos. Então o que ele faz? Ele fica esperando. E aí o preço vai rolar, né? E aí se você for demais aqui contra você, aí você vai ver quanto que é o seu risco, capital, né? Para ver com quanto você vai estopar. Beleza? Mas no meu caso, tá 100. Vamos ver. Olha só, o preço disparou. Eu já estou com 600 pontos contrários, com um contratinho. Opa, olha aqui, pessoal, o que ele fez. Olha aqui que é importante. Olha aqui, ó. Ele foi com esse contrato. Quando ele viu que ele podia colocar os 5 contratos dele e sair, ele fez isso, ó. Tá vendo que o preço rolou. Chegou aqui, ele inverteu a mão. Ele pegou, vendeu os 27 prejuízo e já saiu com os 4 que sobrou com 40 de lucro. Beleza? E já deixou outro na pedra. E vamos ver o que vai virar desse aí da pedra. Aí, ó. Já saiu dele também.
E pronto, tá ganhando R$ 266 de boa. Olha lá, ficou com... Aqui inverteu a mão de novo, ó. Ele pegou aqui, aqui ele inverteu, já saiu aqui embaixo, ó. Ganhou também, ó, 27. E aqui já ganhou 12, normal. Aqui ele tá pendurado ainda. Aqui inverteu a mão também. Olha só que massa. Vamos ver como é que foi também. Lá 27, 36. Inverteu a mão também, ó. Ele entrou vendido aqui, comprou e saiu. Aí fez normal, normal. Já tá ganhando 300 e pouco nesse dia. É um dia bom, tá, pessoal? Lembrando. Imagina, é 13 horas ainda e tá ganhando com um contratinho, virando a mão com 5, já tá ganhando R$ 429. Ou seja, é um dia bom. O normal é ele ganhar menos um pouco, tá? Fechou. Acabou o dia não. Fechou às 15 horas, não vai fazer mais nada. Se ele tivesse ficado pendente com uma determinada operação aqui, eu deixava ele sair na mão, ou eu saía na mão, eu deixava ele até fechar o dia. E ele fecharia bem aqui, ó. Bem aqui, chegava a estar no lucro ou prejuízo, ele zera tudo. Que é o quê? 17,40. Beleza? Vamos ver aqui quanto que foi o draw dele aqui nesse caso. Drawdown de 164, rebaixamento máximo 129. Beleza? Aqui ele fez algumas entregas, tal. Fez 48 operações no total. De boa, né? Ganhou uma graninha boa nesse dia. Vamos pegar o dia 7 aqui, que é um dia ruim, tá? Dia 7 que é o dia ruim. Só para você ter uma referência do que é dia bom e o que é dia ruim. Dia 7 até o dia 8. Olha só. Vamos lá. Também abriu com um gapzinho, né? Mas olha só o que ele fez. Ele fez uma compra aqui, entendendo que ia dar uma pancada para cima. Só que ele não conseguiu nem pegar os 50 pontos. Ó. Foi até 37 e parou. E pronto. Olha o que vai acontecer. O preço só vai caindo, caindo, caindo. Eu poderia entregar um loss? Poderia. Poderia entregar um loss simples assim, mas não. Olha aí, ó. 700 pontos de prejuízo. 1.000, 1.090, 1.300. Olha aí. 1.300. E nada, né? Nada. Ficou engastalhado nessa operação o dia inteirinho. Eu poderia ter estopado? Poderia. Com um contratinho. Com a minha banca, eu vou verificar se dá para bancar esse um contratinho. Então, fico nela e vejo o que acontece. Tá? Deixa rolar. Vamos ver aqui como é que vai ser esse dia. Já são 12h45. Vamos ver. Ó, dia extremamente ruim, né? 1.000 pontos logo de cara. Deixa eu só ver que hora que deu esses 1.000 pontos. Você saiu de lá e já chegou aqui às 10h55. Ó. 10h55 já tinha caído 1.500 pontos. Então, assim, um dia ruim, né? Mas vamos ver. E ele fez uma operação, a primeira operação já deu pau. Beleza. Olha aqui onde nós chegamos, ó. Aqui são as 15 horas. Aqui eu estaria perdendo R$ 156. O que eu faço? Continuo na operação, saio, entrego 156, considerando que ele tem um fator de recuperação muito bom, porque no dia 3 ganhou 400, eu poderia entregar esse prejuízo aqui. E aí, se eu quisesse entregar, eu faria o seguinte, eu deixaria ligado aqui esse parâmetro, ó, zerar o resultado negativo no encerramento. Então, na hora que chegasse às 15 horas, ele zerava se tivesse negativo, tá? Lembrando, é o resultado negativo. Então, o que ele vai fazer? Não é a operação negativa, é o resultado. Que ele vai ver quanto que é meu saldo e quanto que é o meu prejuízo. Se o resultado entre os dois tiver negativo, ele zera aqui e fim. Então, por exemplo, ele está perdendo 156 aqui. Se ele estivesse ganhando 100, ele estaria perdendo só 56, né? Ele zeraria com 56 de prejuízo e pararia. Beleza? Mas nesse caso aqui, como eu deixei desligado, então ele vai continuar. Vamos ver como é que vai ficar. Daqui a pouco vamos fazer esse backtest deixando ele ligado, tá? Vai continuar, eu estou perdendo 90 e poucos aqui, 70, 90. Eu poderia fazer operações na mão aqui depois das 15 horas. Sei lá, fazia um topo, um fundo aqui. Aqui, ó, aqui tem um topo. Faria uma operação aqui. Mas não, né? Não fiz nada, tá no back. Ele vai entregar o prejuízo e fim. Aqui, 17,40, ele entregou 171 de prejuízo. Uma operação só e é uma operação ruim. Beleza? Vamos mudar um parâmetro só. Vou zerar aqui. Ó, eu vou vir aqui e vou colocar, ó, eu quero que meu stop loss em pontos seja, sei lá, 500 pontos.
Vamos ver como é que vai ser. 500 pontos. Ele vai fazer a mesma operação lá em cima. Aí já está perdendo 270 pontos. Opa, entregou. 100, ó, 500 pontos. Entregou. Caiu 500 pontos direto, sem parar, né? Puf. Ok, entregou. Agora ele vai continuar operando? Vai. Vamos ver, fez a operação, 95. O fator de recuperação dele é extremamente bom. Olha lá, perdendo só 31, perdendo 22. Perdendo 12, perdendo 0. Ganhando 10, 21. Ganhando 54, 65. Olha só como é que ficou isso aqui agora, ó. Saiu de lá. Eu lembro que nós tínhamos perdido até aqui. Ferrou, né? Aqui não. Aqui ele bateu os 500 pontos. Ele entregou e ele começou a fazer operações a favor da tendência e regaçou lá. Tá ganhando 74, mesmo perdendo aquele 100, né? Olha lá, perdeu 104, ó. Entregou só uma de 29 para fazer a inversão de mão, só uma vez. Que ele está operando a favor da tendência nesse caso. Então, beleza, vamos embora. Vamos ver o que ele vai fazer. Fez uma inversão de mão. Tá tomando um loss aqui na inversão de mão. Ganhou. R$140, ok. Olha aí, 13 horas, ganhando 214 e foi naquele dia ruim, hein? Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. 244, vai chegar às 15 horas. Ah, aqui é legal, ó, aqui, ó. Aqui é legal. Como está desligado essa função aqui, ó, em zerar tudo, o que acontece? Quando chegou aqui, ele poderia zerar aqui com os meus 40 e poucos que estava de prejuízo, né? Poderia zerar aqui e fechar com 200, 200 e pouquinho. Mas não, está desligado, então vamos ver. Eu posso fazer interferência na mão aqui depois das 15 horas? Vamos ver, né? Eu poderia, sei lá, inverter a mão, pesar a mão, fazer um preço médio. O que ele fez? Ele entregou os seus 500 pontos, ó. E entregou 500 pontos, que era o seu stop, né? Você tinha colocado no stop de 500 pontos, estava com um contratinho, ele entregou e como já passou das 15 horas, não faz mais operação, parou aqui. Nesse dia ele fez dos R$151, que era os 253 menos os 100, certo? Fechou o dia e não faz mais nada, certo? Eu poderia, além de deixar o meu stop de 500 pontos, eu poderia vir aqui e ligar aqui, ó. Eu quero que zero o meu resultado negativo na hora do encerramento. Então vamos ver. A mesma operação, vai chegar nos 500 pontos, ele vai entregar, entregou. Eu poderia colocar só 200 pontos aqui e continuar operando a favor da tendência? Sim. Mas aí que está o problema, pessoal. Ele resolveria bem nesse dia? Sim, resolveria. Ele racharia de ganhar dinheiro, porque teve uma tendência boa. Só que, se você deixar o stop ligado fixo, por exemplo, aqui, ficou em 500, né? Ficou em 500. E o que ele ia fazer? Ele ia pegar, estopar aqui nos 500 e depois estopou aquele outra vez aqueles 500. Isso quer dizer o seguinte, em outros dias, ele pode tomar vários stops desnecessários. Então é por isso que eu deixo desligado, tá? Mas se você quiser deixar ligado, tranquilo. Por exemplo, se fosse um stop de 200 aqui, ele pararia bem aqui. Continuaria fazendo operações a favor da tendência, racharia de ganhar, né? Mas se ele tomasse um stop aqui e depois virasse, tomar todos os outros de 200, depois virasse, tomar mais um de 200, e aí você tomaria ferro, né? Então, nunca a gente sabe. Então, no meu caso, eu prefiro trabalhar sem stop, considerando que eu estou com uma mão leve, né? Um contratinho só, e vou esperar até as 15 horas para ver o que fazer, tá? E naquele caso lá, desde o primeiro dia, desde a primeira operação, na verdade, ele ficou enrolado toda a vida naquela operação e tomou loss no final do dia. Beleza. Isso quer dizer que em outros dias ele poderia eventualmente sair muito bem, porque ele não tem um stop. Beleza? Então nesse caso aqui, ó, como eu coloquei o stop de 500, né? E ele vai chegar às 15 horas e vai zerar se, olha que importante, hein? Vamos chegar lá. Vamos lá, 15 horas, 14 horas, beleza? Ok, bem aqui. Olha só. Quando chegar aqui e a operação estiver negativa, ele vai zerar? Não. Ele só vai zerar se o resultado for negativo. Isso quer dizer o seguinte, ó. Eu tenho 253 ganhando, menos 20,
Ele vai zerar? Não, ele vai continuar na operação. Ó, chegou aqui e continuou na operação. Ele vai tomar o mesmo loss de 500 pontos lá, ó. Mesmo loss de 500 pontos. E vai parar. Isso. Beleza. Por que ele não zerou aqui? É por causa que o meu resultado não era negativo, era positivo. Mas eu vou mudar de novo aqui e vou dizer o seguinte. Eu vou deixar ele sem stop. E quero que ele zere quando chegar às 15 horas. Vamos ver o que vai fazer. Vai, meu filho, inicia. O que aconteceu? Ah, tem que zerar aqui. Ixi. Deu pau. Eu vou dar um stop, um pause aqui e já volto. Pronto, voltando. Olha só. Eu falei para vocês, eu vou tirar o stop daqui, né? E vou deixar para ele zerar ao final do dia. O que vai acontecer? Ele vai rolar aqueles 1000 e cacetada de pontos contrários. Como não tem stop, né? Ele vai ficar aqui toda a vida. E vai chegar às 15 horas, o que ele vai fazer? Puf, entrega o prejuízo e tá bom por dia. A ideia de você deixar ligada aquela função ou desligada é para que ele deixe você operar depois do horário. Então, por exemplo, ele vai chegar às 15 horas e vai zerar, porque está ligada. Se chegasse às 15 horas e não tivesse ligada, você poderia eventualmente entrar na mão, né, e tentar resolver. Beleza? Vamos ver, chegando às 12 horas, tal, às 15 horas. Vai, meu filho. 13 horas, 13h30. Nada, né? Olha aí. Ele bateu a primeira operação lá, ó, e ficou nela toda a vida. Vai chegar às 15 horas, como está ligada a função, o que ele vai fazer? Olha só, o resultado é o saldo menos o prejuízo. Aqui está zero, né? Então vai chegar e pá, zerou. Zerou, parou, perdeu 179 e tá de boa. Não vai fazer mais nada hoje. Beleza? É isso. Ó, sem stop, hein? Ele vai stopar aqui quando chegar o horário. Parou, parou. Se eu tivesse deixado desligado, ele ia lá até ali e chegava aqui e zerava. Foi aquela primeira que eu fiz com vocês. Beleza, pessoal? Olha só, importante é o seguinte. O robô, ele tem os stops, tá? No meu caso aqui está setado sem stop. Tá? A outra coisa importante aqui, ó. Se você deixar para ter um lucro fixo máximo, por exemplo, 100ão, sei lá. Vamos colocar 100ão aqui. Ó. E agora sim eu vou colocar os stop, né? Colocar um stop aqui de 300. Só que eu quero ganhar só R$100. R$100 no dia. Lembrando o seguinte, ó. Ele vai zerar no final. Mas olha só, quando eu coloco minha meta diária, a minha meta diária ela vai ser líquida, tá? Considerando a minha taxa por contrato de 25 centavos. Então vamos lá, taxa líquida. Beleza? Olha lá. Vai tomar o stop, né? De 300 pontos. Tomou um stop de 300 pontos, deu R$61. Ele tem que ganhar 100, né? Tem que ganhar 100. Vamos ver. Tá ganhando 43, perdendo 43 na verdade, ganhando 2, 12. Olha aí, olha aí, olha aí. 40, 60, 70, 90. Olha, 100, 106. Parou? Parou, né? 117, parou. Por quê? Porque deu 12 de taxa e ele tá querendo ganhar 100, então nesse dia, de boa. Viu só? Isso foi a que horas? Foi às 11h16. Beleza, pessoal? Tranquilo, né? Eu vou deixar o robô para vocês testarem. Não vou estender mais aqui, porque o vídeo já está ficando comprido demais, né? Mas a ideia é essa, pessoal. Um robô muito promissor, muito interessante. Ele opera a favor da tendência, né? Ele vai fazer um cálculo de IA aqui para saber onde é que eu posso virar a mão para pegar 50 pontos e sair no lucro, tá? Se essa condição não acontecer, ele não faz. Igual aqui, por exemplo, ó, ele pegou e entrou aqui. Quando chegou, sei lá, aqui mais ou menos, ó,
Ele falou, não, não dá mais para eu entrar com 5 contratos e pegar. Não fez, ficou. E ele foi e ficou. Não dá mais para colocar 5 contratos e sair. Então ele ficou aí até estopar, né? Até estopar, ou ficar na operação até fechar o dia, e aí seria as 15 horas aqui, você fecha o dia também, com prejuízo se for o caso, ou passar das 15 horas você fazer uma interferência manual para ver se você consegue sair, entrega, não sei, aí você fica por sua conta. Beleza, pessoal? É isso, né? Qualquer dúvida, chama a gente. Valeu, abraço.